publico lá no YouTube, então, porque eu não quero perder tempo, nem o seu, nem meu, nem do pessoal que está aqui assistindo a gente. Bom, então aí eu fiz aquela entrevista com a Rê. Em breve eu vou publicar a entrevista na íntegra, que é 1 hora, com conteúdo muito legal sobre neurociência aplicada ao poker. E agora, como eu voltei, né, eu comecei a direcionar o meu trabalho para o Tilt, o foco da nossa conversa de hoje será mais com ênfase em Tilt, a neurociência por trás do Tilt. Então, Rê, acho que a gente podia começar. Você podia falar um pouquinho sobre essa sua experiência com neurociência, rapidamente, né? E, Uhum, e é isso. Aí depois eu começo a fazer umas perguntas e o pessoal também aqui pode fazer pergunta, quem está assistindo. tá bem. Obrigada, fico super feliz. É bom, ainda mais nesse período, são oportunidades para a gente estar junto com os amigos. Eu fiz uma carreira científica longa de 20 anos. Desses 20 anos, metade voltado para a neurociência, para tomada de decisão, toda a parte das emoções, do comportamento, das interações sociais, tomadas de decisão, tudo que tem a ver mais também com a nossa parte cognitiva. E há 18 anos também pratico e há um pouquinho menos ensino o The Rose Method, então sempre faço essa ponte também, né, da neurociência com toda a parte técnica e comportamental, e neurociência aplicada a várias coisas, porque o cérebro está na origem de tudo que a gente faz, né? Então, de treinamento de atletas, de preparação mental para coisas diferentes, de líderes, de empresários. E, é, e aí, desde que a gente conversou, já nem me lembro mais quando a gente tinha feito essa entrevista, que ano que foi, já faz um 2018. tempo, 2018, faz 2 anos. Uhum. E aí eu, né, fui lá entender um pouquinho, o Danilo me deu muitas aulas e explicações sobre o poker. Faz tempo, né? Não Já te faz fiz uma tempo, atualização, mas você pegou exatamente. tão rápido daquela vez que tenho certeza que vai ser muito legal hoje também. Bom, vou começar então falando. A ideia é ter uma visão do cérebro durante o tilt, né? Do que acontece no cérebro. E eu tento focar o meu trabalho nisso, porque o jogador de pôquer, assim como eu sempre fui, ele é bastante cético, né? Então, quando a gente fala até de meditação, pode levantar uma questão de, isso daí é bobagem, isso daí é frescura, Uhum. mas ele não sabe ainda, né? Ainda não está tão claro para as pessoas o efeito da meditação sobre o cérebro, mas mesmo assim ainda rola uma certa incerteza, insegurança, preconceito e resistência. Mas quando a gente fala dados claros, científicos, matemáticos e coisas bem palpáveis, de repente a aquilo começa a ter uma credibilidade maior, né? Então eu quero que, primeiro, vamos falar do caso de tilt mais estereotipado, mais comum, que é quando o cara ele tem um surto e ele quebra tudo e ele xinga e ele tipo passa vergonha ali depois, né? E às vezes eles transmitem isso ao vivo, né? E o cara tá transmitindo ao vivo e ele acontece uma coisa que ele não estava esperando, e ele fica furioso e tem um acesso de raiva publicamente, né? E Sim. vira meme depois. Então eu queria primeiro, mas o tilt, eu não entendo que o tilt seja isso apenas, né? O tilt não é só nesse caso extremo. Esse é um caso extremo de tilt, mas o tilt é mais do que isso. Mas eu queria primeiro que você pudesse dar uma explicada. O que acontece dentro da cabeça da pessoa quando ela entra nesse estado extremo de tilt? Tá bem. Bom, para a gente falar desse momento do tilt, é importante entender, assim, bem de maneira, fazendo uma longa história curta, a questão das emoções no nosso cérebro, né? Então, primeiro de tudo, durante muito tempo, quando a gente pensa no cérebro, a gente pensa só na parte cognitiva ou intelectual, né? A razão, quando eu estou ali pensando, né?
Mas as emoções se produzem ali no cérebro também, né? E as nossas emoções, ou todos os circuitos emocionais do cérebro, são o chefe de orquestra de todo o resto. Então, a nossa razão não funciona sem as emoções, a nossa intuição não funciona sem as emoções, o nosso corpo não funciona sem as nossas emoções. Então, o tálamo, que é a região bem no centro do nosso cérebro, que é digamos assim, o coração do nosso cérebro emocional, ele é o chefe de orquestra, o maestro que pega as informações que o nosso cérebro capta de fora, capta as informações que vêm de dentro e orquestra tudo isso, trata essas informações, gera emoções que nos permite de responder através do nosso comportamento. O que acontece é que toda essa parte, todos esses nossos circuitos emocionais, eles são automáticos, involuntários, inconscientes. Então, pausa para sinapse. Porque esse é um ponto-chave, ou seja, o fato de que as emoções elas estão ali de alguma forma para nos proteger. Só que aí, como elas estão ali para nos proteger, às vezes elas vão overreact, né? Elas vão tomar uma amplitude mais importante quando a gente está com medo, quando a gente... E aí acaba sendo contraprodutivo. Muitas vezes acaba fazendo a gente se comportar no sentido daquilo que a gente não quer, mais do que de evitá-lo, né? Então, o tilt, na verdade, é um golpe de estado emocional. Golpe de estado emocional. Exatamente, é assim. Porque como as emoções, elas são automáticas e o objetivo é a nossa sobrevivência, né? Evolutivamente, as emoções estão ali para melhorar a nossa sobrevivência. Então, quando a gente pode ser super bem treinado, super racional, super tá com a técnica lá no alto, a hora que o cérebro emocional, ou seja, o conjunto dos circuitos emocionais, dão um golpe de estado, nada mais consegue ser controlado de forma racional. Tá? Então, a questão, e aí esse tilt extremo, né, digamos assim, é um golpe de estado máximo, assim, né? Não tem volta atrás. Já foi A emoção toma conta, invadido. derruba quem estava no comando, que era a parte mais racional, coloca no calabouço, Exatamente. tranca e joga a Exatamente. chave fora. E normalmente esse golpe de estado ele vem do circuito, porque durante muito tempo também a gente pensava em regiões do cérebro associadas a alguma questão de alguma função, né? Mas hoje a gente sabe que mais do que regiões anatômicas, o que vale no cérebro são as conexões e que o cérebro inteiro está conectado. Então, eu vou sempre falar mais de circuito do que e quando eu falo de cérebro emocional, eu estou falando do conjunto dos circuitos emocionais. O circuito que vai entrar em ação, principalmente no tilt, é o circuito da amígdala e do medo. O circuito da amígdala é o circuito do medo, né? Então, normalmente é um circuito muito forte, porque é um circuito ligado com o instinto de sobrevivência. Uhum. Então, é o instinto que quando quando o seu cérebro capta, por exemplo, uma imagem de perigo, isso vai ativar a amígdala e vai ativar toda uma série de comportamentos instintivos automáticos, então muito rápidos e muito fortes, e aí o racional não consegue mais tomar Tá, as rédeas. tá sempre relacionado com medo? Com medo? Porque às vezes é um sentimento de injustiça, às vezes é uma expectativa frustrada. Tá sempre relacionado com Sim, medo? normalmente a frustração normalmente gera cólera e não medo. E aí tem outros circuitos envolvidos, outras regiões envolvidas, né? Normalmente, então, assim, nós podemos ter esse golpe de estado emocional com vários tipos de emoções diferentes. Pode ser. Normalmente, nós temos as 5 emoções primárias, né? Que são, para quem nunca assistiu o filme Vice-Versa, que eu não sei se é assim em português o nome, é assim? Vice-Versa? Não, aqui chama Inside Out. divertidamente. Isso, é divertidamente. Então,
se não assistiram, assistam, porque ele é muito bem feito de um ponto de vista biológico, ele foi muito bem estudado e feito. Então, nós temos a raiva ou a cólera, a tristeza, o medo, o desgosto, né, o nojo e a alegria. Então, essas são as emoções primárias. E aí, imaginem como as cores. Nós temos as cores primárias, quando mistura as cores primárias da cor secundária e mistura as secundárias da cor terciária. O nosso cérebro humano, como ele é bastante complexo, a gente tem associações dessas emoções primárias e isso vai gerando emoções mais complexas, secundárias, terciárias, enfim, e etc. Mas todas as nossas emoções a gente consegue linkar com um registro de uma dessas 5 emoções primárias. Então, normalmente, por exemplo, como você falou, a questão da frustração, da injustiça, gera normalmente emoções no registro da raiva ou da cólera, né? E tô vendo você se aproximar de mim. É o meu celular que tá Dar, agindo vem mais sozinho. perto para dar um abraço. Tá engraçado, o meu celular ele tá fazendo isso. E agora, mas é a primeira vez que ele fez isso. Da outra vez ele encerrou a live sozinho. Agora ele tá aproximando, aí eu tô afastando. Ele aproxima e eu afasto. Ele tá começando a esquentar. Mas vamos lá, vamos torcer pra dar pra continuar. Bota um ventiladorzinho aí atrás. Eu tava pensando em fazer isso, olha pra cima de novo. Eu tô pensando em fazer isso mesmo, em ligar um ar-condicionado aqui, apontado pra ele. Vamos ver se funciona. E voltando para o contexto do tilt, obviamente são várias emoções misturadas, mas o circuito do medo é o que, digamos assim, fala mais alto. Por quê? Porque normalmente você tem tilt quando você está no meio de uma competição. Aquilo ali tem um, como é que eu vou dizer? De vez em quando me faltam as palavras em português. 12 anos morando fora, falando francês todo dia. Em francês a gente usa o termo enjeu. Enjeu é tipo, tem um risco, mas tem uma... Né, você está ali, você quer ganhar, você se preparou muito para aquele momento. Então, toda essa expectativa gera medo de não conseguir aquilo para o que você se preparou. Uhum. E isso é o que... E aí o que acontece? Muitas vezes o que dispara o golpe de Estado é ficar pensando, alguém falou ameaça, exatamente isso, ameaça que gera medo, ameaça de perder, ameaça de, enfim, e aí isso gera medo. Eu ia falar outra coisa agora em relação a isso, e aí acabou de me fugir porque eu fui ler e aí dispersei. Assim, o que desencadeia esse golpe de Estado do circuito da amígdala e do medo, muitas vezes é o foco. Se eu começar a me focar naquilo que eu tenho medo que aconteça, esse medo começa a aumentar. E aí ele vai chegar num limite que vira o golpe de Estado. Isso E faz aí não tem mais o que sentido fazer. para quando o cara teve um dia ruim, então ele joga o dia inteiro, jogou muito, mas teve um dia ruim. No dia seguinte ele já tá com um pouco de medo de ter um dia ruim de novo. E depois de novo, isso só vai acumulando, né? Esse medo E de... aí, o que eu diria que é muito interessante nesse sentido, você até falou um pouco quando estava introduzindo a questão da meditação e tal, porque o que é o treino? Não sei se não sei se você já assistiu, acho que eu falei desse vídeo, inclusive quando você tinha feito aquele curso comigo, uma experiência que tinha sido feita nos anos 70 e depois foi repetido com as Marshmallow. crianças e o marshmallow. Sim. Então, isso é um teste de atenção seletiva, né? Então, vou explicar rapidamente para quem não conhece, depois vocês podem procurar na internet, no YouTube, e vocês vão achar. Então, os pesquisadores, isso foi feito em Stanford, a primeira vez, nos anos 70, eles colocam são várias crianças, mas elas são avaliadas de forma isolada, eles pegam uma criança, colocam ela numa sala, pede para ela esperar, colocam uma coisinha de marshmallow na frente dela e falam para ela, bom, se você me esperar eu voltar, você vai ter 2 marshmallows. Se você não esperar eu voltar, ela tinha um sininho assim que ela podia chamar a pessoa. Se você não me esperar voltar, você pode comer o marshmallow, mas aí você vai ter só um, né?
Então, a criança tinha que escolher entre a capacidade de esperar para poder receber 2 marshmallows ou não conseguir esperar, ficar na ansiedade e comer um só, mas comer logo quando ela quisesse, né? E aí é muito engraçado de ver o vídeo, porque você vai percebendo a estratégia natural das crianças para conseguir fazer. E as crianças que conseguem esperar são as crianças que conseguem focalizar a atenção delas em outra coisa. Tem algumas que ficam olhando para o marshmallow, assim, hipnotizadas. Aí elas pegam o marshmallow e sentem o marshmallow. Aí algumas roem, assim, igual ratinha, para poder não parecer que ela comeu. E aí elas acabam comendo, elas não conseguem esperar. Por quê? Porque aí aquilo ali você está mandando mais informações para o seu cérebro que estão aumentando aquela química e aquela informação, então vai ficando cada vez mais difícil você conseguir ter controle racional e consciente sobre a situação. As crianças que conseguiam esperar eram aquelas que levantavam, iam dar a volta na sala, olhavam para o outro lado, se esticavam, faziam coisa, e aí elas conseguiam esperar até o final. Isso é o que nós chamamos de atenção seletiva, ou seja, nós temos vários tipos de atenção no cérebro, tá? Mas a atenção seletiva é essa capacidade de poder escolher aonde eu quero colocar minha atenção e fazer abstração do resto. A concentração é conseguir prolongar essa atenção seletiva por mais tempo, tá? Só que isso é super difícil, porque o nosso cérebro, naturalmente, ele tem tendência a dispersar. E, sobretudo, quando nós estamos em situação de ameaça, de risco, enfim, né? Como numa competição. E aí você tem todo o emocional que está falando super alto e que vai ficar ali tentando dar o golpe de Estado. Então, nesse momento, é super importante ter essa capacidade de atenção seletiva e de fazer abstração do resto. É a única forma de conseguir evitar o golpe de Estado. Melhor técnica para treinar isso, meditação, que é treinar o cérebro a parar de pensar, saturando o pensamento numa coisa só. E aí isso vai te treinando a pensar. Cara, eu treinei, eu estou pensando, eu só estou pensando no meu jogo, no jogo que eu quero fazer, eu estou pensando já no final do campeonato, eu já ganhei, e aí é só isso. O medo vem e eu falo, não, sai para lá que eu não quero saber de você. Só que para conseguir fazer isso é preciso treino. E é físico, né? É conexão, então demanda treino, e é químico. E aí a gente tem que conseguir antecipar o golpe de Estado. Depois que ele já deu, é muito difícil de conseguir voltar atrás. Uhum. Uma coisa que você me chamou, que você falou que me chamou a atenção é que a única forma de não entrar naquele estado, de não ter o golpe de estado, de não ter o sequestro do racional pelo emocional, é mudar a atenção, é mudar o foco. A única forma, isso me chamou a atenção, porque essa situação vai acontecer várias vezes ao longo, às vezes, de um dia mesmo. Então, o jogador, ele tá jogando e começa a ter umas situações ruins que vão incomodando, ele vai começando a entrar nesse estado, que é o que você falou. Começa a dar sinais, né? Isso começa a dar sinais, não necessariamente vai entrar de primeira, né? O primeiro sinal de ameaça, o primeiro sinal de cólera, nem não necessariamente você vai entrar naquilo de primeira. Mas então existem o que você deve fazer nesses primeiros sinais seria de alguma forma mudar a atenção. Antes de você responder, eu só vou pedir uma coisa. Primeiro, eu vou lá buscar um ventilador para ver se ajuda o meu celular a não tiltar. Segundo, enquanto isso, pedir para o pessoal enviar para os amigos, pega o aviãozinho, convida mais gente para participar, porque isso está muito bom e tem muita coisa boa ainda para aparecer aqui, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Então chama mais gente para viver. Já volto, celular comporte-se. Pode ir falando, Rê. Quer que eu vá falando? Pode falar, eu estou ouvindo aqui no fone. O que eu ia dizer é que assim, é interessante porque para mim isso é um trabalho a ser feito em 2 etapas. Tem o trabalho, tem a questão do momento, ou seja, estou ali, estou no meio da minha competição, já joguei um dia inteiro, bem ou mal, enfim, mas já estou cansado, porque às vezes mesmo quando tudo se passa bem, às vezes você está cansado, você está, né, tipo, é difícil mentalmente, emocionalmente, mesmo quando tudo está indo bem.
Então, tem o que fazer na hora, mas eu diria que o mais importante é o que fazer antes, né? Que é o treinamento. Porque o que acontece é que, assim, quando o seu cérebro está suficientemente treinado, aí basta você dar o comando e ele vai responder na hora, de uma maneira muito mais rápida e eficiente, né? Por exemplo, vou usar um exemplo muito simples, que é a respiração. Normalmente nós respiramos de maneira automática, né? A gente não precisa pensar para respirar. Se eu nunca treino a minha respiração, no momento em que eu preciso utilizar uma respiração mais consciente ou diferente para administrar minhas emoções ou a minha fala, ou o que quer que seja, vai me custar, porque não é automático para mim, porque eu não treinei. Se eu treino, rapidamente, às vezes em segundos ou em pouquíssimos minutos, eu já consigo mudar o meu estado emocional, por exemplo, pela respiração. Né? Se você treina a respiração no dia a dia e já está habituado a usar a respiração como uma ferramenta, na hora que você mais precisar dela, vai ser muito mais fácil de aplicar. Eu tive a comprovação disso há uns anos atrás, acho que foi em 2016, eu fiz um TED Talk. E era a primeira vez que eu fazia um TED Talk. Eu estou acostumada a falar em público e tudo mais, mas nunca tinha feito um TED Talk. Então, tinha me preparado, estava bem. Muito trabalho de visualização, que a gente pode falar depois também, que entra na parte de preparação, né, de treinamento. E tudo bem. E aí, no dia, então, o TED são várias conferências durante o dia, e você fica ali esperando. E eu era, tipo, uma das primeiras da tarde, depois de um intervalo e tal. Durante toda a manhã eu estava tranquila, estava ali assistindo os outros, fazendo minhas mentalizações, respirando, estava tudo ótimo. No momento em que me chamaram para me preparar para subir no palco, para botar microfone e tal, eu senti o coração. E aí eu pensei, se eu subir no palco assim, ferrou, porque aí eu vou entrar no golpe de estado emocional e não tem mais como controlar. Então eu preciso fazer. Só que isso foi numa fração de segundo. E aí eu comecei a fazer algumas técnicas respiratórias rapidinho, no tempo em que estavam colocando o microfone. E aí foi perfeito. Quando eu entrei, subi no palco, eu estava como eu queria estar. Se eu não tivesse treino, só que eu treino através do método há 18 anos. Então, quando eu decidi fazer isso, rapidamente eu consegui. Mas foi a primeira vez que eu vi em ação de forma tão evidente, né? Assim, de estar com aquela aceleração e aí usar e rapidinho conseguir mudar o estado emocional. Pessoas, às vezes mesmo pessoas que eu acompanho, alunos e tal, às vezes falam, mas eu não consegui, porque ainda não treinou o suficiente. Porque o treino faz com que a coisa se torne automática. E aí você consegue usar aquilo de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Sim, mas o mais legal é que mesmo quem está começando, se nunca usou antes e começa a usar, já percebe resultado. Eu lembro uma vez, eu tenho muitos alunos que começaram, tipo, uma semana, 2 semanas, acabou de aprender a técnica de respiração e essa pessoa tipo, já aplica na primeira vez e já tem um resultado que ela percebe ser muito bom. Eu imagino que pode vir a ser muito melhor, né? Aquilo se automatiza. Mas foi um caso que me marcou, foi uma esgrimista, a Thaís Rochelle, ela me procurou e ela estava com resultados ruins. Aqueles resultados ruins podia fazer com que ela perdesse o patrocínio que ela tinha, que permitia que ela treinasse em Roma com os melhores do mundo. E aí ela me procurou porque ela queria melhorar, né, a gestão emocional, o foco. E ela usou a respiração. E assim, 2 semanas depois eu fui vê-la jogar, né? Foi aí que eu acabei gostando da esgrima e comecei a praticar esgrima também. Mas eu fui vê-la jogar e foi ela falou que teve, e todo mundo falou isso pra ela, falou, nossa, fazia tempo que você não jogava tão bem. Ela ganhou o campeonato, sendo que ela subluxou um dedo na semifinal e ganhou a final com o dedo luxado, o dedo que segura a espada, a flores luxado. Foi sinistro, assim, ela mandou muito bem. Ou seja, e eu perguntei pra ela, o que foi que fez a diferença? Ela falou, a respiração, com certeza, isso ela era aluna há 2 semanas, e ela falou que outra coisa que fez a diferença, e que você pode comentar também, foi o sorriso. Ela falou, eu procurei manter um sorriso no rosto.
enquanto eu jogava. Ao invés de ficar tensa, como eu costumava ficar, mais séria, mais tensa, eu procurei sorrir. E ela falou que isso fez uma diferença. Você acha que isso pode servir no poker? Qual que é a explicação desse sorriso para mudar o estado interno? Na verdade, tudo é ligado, né? Então, assim, o nosso cérebro influencia o nosso comportamento, a nossa expressão do rosto, a nossa linguagem corporal. Ele dita o nosso comportamento de uma maneira ampla. Mas o inverso também é verdade. Se eu mudo a minha expressão do rosto, se eu mudo a minha linguagem corporal conscientemente, eu mudo a minha química cerebral. Porque é uma mão de via dupla, né? Então vai nos dois sentidos. Então o que acontece? Se, digamos, eu estou lá na minha mesa de pôquer jogando, passei o dia inteiro, foi difícil, meu jogo tá ruim, a coisa não está funcionando bem. E aí, o que acontece? Todas essas informações vão começar a entrar e dizer, ó, tá complicado aí. Aí o sinalzinho de alerta, de ameaça, começa a se acender dentro do cérebro, né? Lá na amígdala. E aí, isso já começa a gerar em mim uma resposta física. Eu vou provavelmente fechar a cara, crispar os ombros, aí começa a me doer aqui e ali. Aí eu começo a me sentir desconfortável. E isso aumenta a informação do cérebro, quimicamente, de que a coisa não está bem. E aí você vai entrando num círculo vicioso que vai levando, pouco a pouco, ao golpe de estado da amígdala. Tá? E aí o que acontece? Se eu consigo, ok, tá tudo, parece que está dando tudo errado. Mas aí eu penso, não, mas eu sei respirar, então eu adoto uma respiração que vai permitir não mudar minha frequência cardíaca, por exemplo. E aí eu vou manter um sorriso que envia para o meu cérebro uma informação de que está tudo bem, de que eu estou feliz e que está tudo indo bem. Eu vou, de repente, fazer alguma coisa ligado com a consciência corporal e com o movimento do corpo para manter o meu corpo relaxado. E aí, o que acontece? Toda essa informação emocional que o meu cérebro captou de ameaça, eu vou contradizer pelo meu comportamento, pela minha respiração, pela minha linguagem corporal, né, não verbal. E aí depois a gente pode falar, depois, se você quiser, também mais sobre mentalização, que daí também vai ajudar, ou foco naquilo que eu quero, enfim. Se eu consigo fazer isso, eu quebro o ciclo do golpe de estado antes, eu antecipo e eu previno esse golpe de estado emocional. E aí eu gero um círculo virtuoso, porque aí a informação que eu vou mandar para o meu cérebro dessa forma tá tudo bem, você se enganou. Parece que tá ruim, mas não tá. Tô no controle, deixa comigo. E aí o cérebro se acalma e ele começa a te mandar informações que vão reforçar essa ideia também. Legal. Basicamente, o seu cérebro ia ter um comportamento automático e você aprendeu a, de certa forma, enganar ou hackear usando a respiração, porque geralmente a respiração vai se acelerar, ou ela trava, ou ela se acelera, ou primeiro trava e depois acelera, né? E isso altera o seu padrão, isso apresenta a situação de ameaça para o seu cérebro. Então, essa é uma das coisas. Você mantém a respiração estável, você passa uma mensagem para o cérebro que está tudo bem. Outra coisa é o sorriso no rosto, você não se manifesta aquela raiva, você não mostra, você simplesmente fala, faz parte do jogo. Você viu o zoom para dar um efeito dramático? Faz parte. Eu acho que você está fazendo de propósito, ainda bem. Faz parte do jogo, né? Você vai falar, como faz parte do jogo mesmo, e se o cara não quer ter esse tipo de... Tá aumentando. Peraí. E se o cara não quer passar por esse tipo de situação? Gente, isso tá muito engraçado. Eu não sei o que fazer. E se o cara não quer passar por esse tipo de situação, ele não joga, né? Então ele tem que aprender a passar essa mensagem pro cérebro dele de que tá tudo bem. E aí como ele faz isso? Ele faz isso através da respiração. Nem sabia que esse celular tinha um zoom tão poderoso assim. Ele faz isso através da respiração e através da fisionomia. Tá. Então entendemos isso. A gente pode usar a fisionomia. Estou mostrando minha fisionomia aqui
A gente pode usar a fisionomia, a gente pode usar a respiração na hora, no momento, para não entrar no dias. E outra coisa, pensando no que mais a gente pode fazer, além da respiração, além de você não se expressar com raiva, você manter a fisionomia tranquila, tem mais alguma coisa que você pode fazer para enganar o seu cérebro no momento? Sim. Bom, a ideia é fazer alguma coisa que consiga tirar o seu foco do emocional, para você poder fazer sair do modo automático e entrar de novo no modo racional, né? Existem várias formas de fazer isso. Talvez você que entende mais, que treina jogadores de pôquer, que entende mais, você vai até saber melhor. Mas a ideia é fazer alguma coisa. Vou falar primeiro fora do contexto do pôquer, tá? Em geral. Eu quero mudar, ok. Uma opção, por exemplo, é fazer um exercício mental, por exemplo, contar. Contar, mas de uma forma mais difícil, que exige a sua concentração. Por exemplo, não sei, contar de 1 a 100, quer dizer, de 100 a 1, decrescente, pulando de 3 em 3, sei lá. Estou falando, pode ser qualquer combinação possível, mas uma coisa voltada para a matemática, por exemplo, que isso vai te obrigar a se concentrar e a pensar numa coisa que vai usar o seu racional e que vai fazer o seu emocional se acalmar um pouco. Pode ser fazer uma visualização, uma mentalização. Pode ser simplesmente, então, aí teria que, quando a gente traz isso para dentro do contexto do pôquer, a pessoa tem que continuar, continuar concentrada no que ela está fazendo, né? Ela não pode se desconcentrar do jogo. Uhum. Então, a ideia é encontrar alguma coisa, mesmo que seja por pouco tempo, que permita ela simplesmente sair dessa coisa. Para mim, a matemática ajuda muito. Essa questão de contar, seja como for. Às vezes eu acho engraçado porque tem umas pessoas enfim, que eu acompanho, que eu treino e tal, e às vezes a pessoa me liga e fala: lembrei de você, estava com muita raiva, e aí eu queria fazer tal coisa, e eu não fiz nada, eu parei e contei. E contei. Mas isso está na sabedoria popular, né? Conta até 10, né? Respira, conta Exatamente. até 10. Olha só, a sabedoria popular tem muita coisa. Porque isso tem uma outra coisa interessante também, que é assim, tudo que é, então, no plano emocional automático, é muito rápido. Por isso que é difícil de reagir racionalmente a tempo, porque vai muito rápido, em fração de segundos. E tudo que vai passar pelo consciente leva mais tempo, o circuito é mais longo, né? Então, essa coisa de respirar. Uma coisa que é interessante, por exemplo, para unir o útil ao agradável, por exemplo, então eu comecei a perceber que eu estou começando a ficar mais ansioso e já estou começando, as emoções estão se agitando, eu vou prestar atenção na minha respiração. Vou, de repente, contar um ritmo, mesmo que seja um ritmo facinho, para minha respiração. Uhum. Porque só de fazer isso, às vezes, 1 minuto, 2 minutos já vai ter uma mudança muito rápido. E vai te permitir começar a sair do modo do piloto automático para entrar no modo racional. E aí, em seguida, é aonde que eu quero focar, né? E isso é só para dar como uma ideia, entender o que acontece no cérebro em relação à respiração, por exemplo, é assim, a região do nosso cérebro que controla, que regula a respiração, ela é regulada junto com uma outra região que está do lado, que regula a frequência cardíaca, tá? E o coração é um dos nossos primeiros órgãos que responde a uma emoção. Por isso que a gente associa as emoções ao coração. Então, quando o nosso cérebro percebe alguma coisa, gera uma emoção, normalmente isso afeta diretamente, em primeiro lugar, a frequência cardíaca e, consequentemente, a respiração, tá? Então, se, por exemplo, eu começo a ter medo, ou a me sentir ansiosa, ou a ter um nível de estresse que aumenta,
o meu coração vai ter tendência a se acelerar e a minha respiração vai ter tendência a ficar irregular, ou acelerar, ou cortar a respiração, né, parar de respirar, bloquear, ou ficar indo e voltando. E aí tudo isso vai reforçando a mensagem e a emoção inicial, né? E aí entra no círculo vicioso. A gente não consegue controlar conscientemente o coração, mas a gente consegue controlar conscientemente a respiração. Então, é o mesmo efeito do sorriso. Se eu consigo conscientemente regular a minha respiração, manter uma respiração que é profunda, que é regular, mas inclusive mesmo o simples fato de fazer a respiração de forma consciente, ou seja, pensar como é que eu estou respirando, isso já vai alterar a minha respiração. E aí o meu coração vai naturalmente se sincronizar com esse ritmo respiratório, com essa respiração. E o fato de respirar de forma consciente, melhor ainda se eu respiro de forma profunda, melhor ainda se eu respiro de forma regular e ritmada, a informação que isso passa para o meu cérebro tá tudo bem, tá tudo sob controle, fica calmo. E aí você consegue manter as suas emoções estáveis. E não é que você não vá sentir as emoções, mas você não vai colocar ela para baixo do tapete, mas também não vai agir de forma automática por essa emoção. Então, essa é a base, que é exatamente o mesmo princípio da questão do sorriso. O nosso rosto tem um monte de nervos diretamente ligados com o crânio, que são os nervos cranianos. Então, quando eu sorrio, eu estou enviando diretamente uma mensagem para o meu cérebro e vice-versa, né? Que legal. Eu vi uma vez foi um TED da Amy Cuddy, acho que você já mencionou ela uma vez, falando sobre linguagem corporal. E ela dá uma dica que eu usei uma vez e foi fantástico. Que ela fala assim, você pega uma caneta e morde a caneta por 1 minuto. Não é para morder a caneta para descontar sua raiva. É porque quando você morde uma caneta, você faz um sorriso sem querer. Opa, aqui ó, meu sorriso. E aí você fica 1 minuto artificialmente naquela posição de sorriso que você não consegue nem evitar quando você está mordendo uma caneta, passa essas mensagens, deve ser através desses nervos que passa essa mensagem para o seu cérebro, né? Ela eu gosto muito, porque inclusive ela fala isso, né? Ela fala fake it till you make it. Ou seja, finja até que seja verdade. Porque se eu tô super nervosa, colérica, mas em vez de ter uma expressão de cólera, ou de raiva, ou de ansiedade, eu vou sorrir. E aí no início vai estar falso, mas aos pouquinhos eu tô mudando a minha química cerebral, e aí aquilo vai virar verdade. Legal, Rê. Em relação à expressão do corpo e do rosto e do corpo, né? Vamos trazer um pouquinho mais para o poker, para o dia a dia, para a sensação, para as dificuldades que eles passam, tá? Então, naquele momento de raiva, antes, né, de entrar naquele estado, ele pode usar uma respiração. Só de levar atenção para a respiração já faz uma diferença dele estabilizar. Melhor ainda se ele colocar um ritmo, ou seja, inspira em 4 segundos, segura o ar por 4 segundos e exala por 4 segundos e mantém de forma cíclica, ajuda pra caramba. Sorrir e não ficar irritado com a cara fechada, só sorrir e manter esse sorriso, quem sabe até se não tiver fácil, morde uma caneta, já é uma outra ação que ele pode fazer. Eu acho que é simples e já dá para começar a aplicar. Mas o que acontece no poker é uma coisa psicológica, ou seja, é uma coisa muito mental do tipo, cara, eu tinha 95% de chance de ganhar aqui, se eu ganhasse isso daqui, isso ia me fazer ficar em primeiro lugar, ou pelo menos o maior em número de fichas no torneio. E aí, eu estando lá, aumentaria a minha chance de ganhar. Se eu ganhasse, eu ia talvez ganhar 1.000, 100 mil, $1 milhão. E aí, por causa desses 95% que eu tinha, o cara tinha 5% e ele ganhou. É muito injusto, eu fico muito irritado, eu fico muito frustrado, porque não é justo que eu tinha 95% de chance, eu fiz a melhor jogada, estava tudo certo, e aí, de repente, 5% de chance que o cara tinha,
valeu mais do que os meus 95%. E eu me sinto extremamente injustiçado, que o cara fez uma jogada ruim, ele estava atrás, fiz tudo certo e eu perdi. E isso é uma das coisas que deixa a galera maluca no poker, porque nem sempre fazer a melhor jogada vai fazer você ganhar. Uhum. Então, aí tem outro aspecto, né? Porque aí, às vezes, o próprio racional acaba sendo uma armadilha que acaba influenciando esse golpe de estado emocional. Ou seja, no momento em que eu estou ali jogando, a única coisa que deve existir no mundo para mim é o meu jogo e o que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer. O que o outro fez, o que eu vou ganhar ou perder, o se não deve existir. E para isso a gente volta para a questão do foco, da atenção seletiva, que precisa de muito treino, porque na hora H é difícil, mas quanto mais a gente treina, mais fácil fica, né? Mas isso é uma grande armadilha, porque se eu começo a raciocinar sobre as probabilidades e o não sei o quê, e o jogo que eu fiz, o jogo que o outro fez, enfim, para lá do raciocínio necessário para pensar o seu jogo, né? A gente precisa estar muito preparado. Os riscos do jogo, a gente conhece quando você é um atleta, né? Não importa, de qualquer esporte, inclusive. Você sabe quais são os riscos. Quando você entra numa competição, você entra para ganhar, sabendo que existe o risco de perder. Então, tudo isso já é analisado. A gente já sabe, né? Então, naquele momento, o que você pode fazer? Você não pode controlar o jogo do outro. Você não pode avançar o tempo para ver o que vai acontecer depois. A única coisa que você pode fazer é ali, no momento, no instante presente. Então, toda a atenção, e quanto mais a gente consegue manter a atenção no jogo, no momento presente, e fazer abstração de todo o resto, de todas essas, né? Porque é esse tipo de raciocínio que gera o sentimento de ameaça, e de injustiça, e de raiva, e disso e daquilo. Então, a chave para não entrar nisso aí, porque aí se você entrar nisso, as emoções vão começar, e aí você vai começar a tomar as decisões erradas, e aí a probabilidade do seu jogo piorar é maior, né? É conseguir, mesmo, inclusive, por exemplo, passei um dia ruim, meu jogo, enfim, a coisa não correu como eu queria, pouco importa. O meu foco não terminou, então o meu foco é agora. O que é que eu posso fazer agora? E é nisso que eu tenho que estar focado. Legal. E como mudar essa visão de curto prazo para longo prazo, sabe? Porque o cara pode ter tido um resultado incrível ontem, mas hoje ele perdeu assim 5 vezes seguidas uma mão com essa chance maior de ganhar e o cara achava que era o melhor, daqui a pouco ele começa a se achar ruim, ele achava que ele estava ali bem satisfeito, feliz, e aí de repente hoje já está diferente de ontem e eu já começo a ficar irritado porque hoje está dando tudo errado e enfim. Essa questão de curto prazo e longo prazo, como isso funciona para o nosso cérebro, o que, que a gente faz para conseguir migrar a visão do curto prazo para o processo ou para o longo prazo? Uhum. E eu, assim, no meu ponto de vista, isso vai ser muito mais uma questão de treino de preparação de antes, né? Você, sei lá, você vai participar de um campeonato. O campeonato dura, normalmente quanto dura um campeonato? 2 dias? Depende, 4 depende. dias? Não, Depende. na média você consegue terminar em um dia, a maioria, mas tem alguns que são mais longos, mais importantes, que são os melhores, que pagam mais, né? Que tem mais gente Uhum. jogando, aí dura às vezes 2, 3 dias, se for online, E né? aí, ou seja, a ideia é trazer para o plano racional tudo, né? Então você vai analisar o jogo. Você não sei, provavelmente não conhece todos os jogadores, mas deve ter aqueles que estão sempre ali, que são os adversários mais difíceis. E aí você já se prepara conscientemente para a situação. Você já sabe aquilo, a realidade da coisa esperada, né? Digamos assim. Porque isso é uma coisa que sempre me perguntam. Quando eu falo de mentalização, por exemplo, as pessoas falam, mas aí eu vou ficar frustrado, porque eu vou mentalizar que a coisa vai sair bem, e se não sair eu vou ficar frustrado. Eu sempre falo, não,
Porque mentalizar o que você quer não significa ficar fora da realidade. Você sabe a realidade, você sabe os riscos e você já avaliou os riscos de forma consciente. Mas isso precisa ser feito antes, quando você ainda não está na situação. Porque quando você está na situação é muito mais difícil. Naturalmente as emoções vão vir. Então a questão é como é que eu faço antes para poder analisar a coisa de uma forma racional, consciente, saber o que me espera, de todos os riscos que me esperam. E aí, quando você vai, o teu cérebro tem a sensação de que ele está no controle. Isso é muito importante. O cérebro precisa ter capacidade de antecipação e perceber que ele está no controle. Quanto mais o cérebro percebe, a nossa consciência percebe que ela está no controle, mais fácil fica de evitar o golpe de estado emocional, de manter a lucidez, de manter a estabilidade emocional, mental também, e de tomar as melhores decisões. Então, essa visão a longo prazo, eu acho que a forma de conseguir é essa preparação anterior, de conseguir visualizar tudo com as suas... Acho que tá rolando... Você travou aqui no Instagram. Agora voltou. Você falou, né? Vamos falar, a gente tem 10 minutinhos para terminar no Instagram. Vamos falar de mentalização. Vamos falar um pouquinho de mentalização? Tá bem. Você estava falando, já entrando nesse assunto, vamos explicar para quem não sabe o que é mentalização, nunca usou, nunca travou contato com essa ideia, com essa técnica, né? E depois eu dou a minha visão disso para o poker, mas eu tenho até uma dúvida interessante. Mas o que é essa ferramenta de mentalização? O que adianta para mim, né, eu visualizar o que eu quero antes de fato, acontecer, antes, sem criar uma expectativa, não como criar uma expectativa, mas para programar o meu cérebro, né? Como é que isso funciona? Assim, o que acontece? O nosso cérebro não faz a diferença entre aquilo que é realidade e aquilo que eu imagino. Não faz a diferença em que sentido? Claro que tem ferramentas do cérebro que nos permitem de fazer a diferença, senão a gente seria todo mundo meio doidinho, né? Então, ele faz a diferença. Mas, quando eu imagino alguma coisa, as conexões que se fazem no meu cérebro são exatamente as mesmas que se eu estivesse realmente vivendo aquela coisa. A química cerebral que vai ser gerada é a mesma e aí o meu comportamento também vai ser naquele sentido, né? Vai ser coerente com isso que eu estou produzindo. Então, o que acontece? Quando eu visualizo, não é mágica, tá? Óbvio que tem que agir ao mesmo tempo, né? Em paralelo. Mas quando eu visualizo aquilo que eu quero, visualizo o objetivo já atingido, eu estou criando essas novas conexões no meu cérebro e eu estou gerando uma química como se aquilo ali fosse verdade. Na verdade, o exemplo que eu dou, que fica muito fácil de entender, é assim: pensa quando vocês vão assistir um filme no cinema e que vocês choram, riem, têm medo. Vocês sabem, racionalmente, você sabe que você não está vivendo nada daquela situação, que aquilo é um filme. Mas como o seu imaginário entra naquilo ali, o teu cérebro vive como se fosse verdade, como se você estivesse vivendo aquela situação. Ou, às vezes, mesmo lendo um livro, tá? Então, a técnica de mentalização é um treino de como eu faço para conscientemente fazer o meu cérebro pensar ou imaginar aquilo que eu quero, ao invés de ficar projetando aquilo que eu tenho medo e que eu não quero que aconteça, né? Então, isso também entra a questão do foco. O fato de mentalizar, além de gerar esse efeito químico no cérebro e que vai impactar o nosso comportamento, ele também tem um efeito de... Eu vou botando, quando eu estou imaginando, eu estou dando mais informações para o meu cérebro e eu estou dando elementos para que ele encontre soluções para mim, para eu chegar ali naquele ponto que eu quero. E isso também me ajuda a aumentar o foco naquilo que eu quero. Eu tenho uma visão sobre isso, que é a seguinte, uma forma de enxergar, né? Que o cérebro ele gosta de seguir um caminho familiar. E provavelmente por uma questão de conexões que vão gastar menos energia, que já vai automatizando, o cérebro gosta de
seguir o caminho que é mais familiar. E se é uma coisa não familiar, mesmo que seja boa, às vezes ele prefere ficar onde ele está, porque é familiar, do que ter que gastar energia para criar novas conexões ou correr riscos, né? Nesse sentido. Então, quando você imagina uma conquista, você precisa visualizar vezes o suficiente para que ela já se torne familiar para você, para que o seu Exatamente. cérebro ele aceite melhor, né, aquela Uhum. situação. E isso serve não só para você visualizar uma conquista, mas também, por exemplo, você tem alguma dificuldade em determinada situação. Toda vez que eu estou numa situação na mesa e um outro jogador faz isso, ou toda vez que acontece tal coisa no jogo que, puta, sei lá, eu perco metade das minhas fichas, aquilo ali faz eu me sentir ameaçado e aquela ameaça faz eu ficar frustrado, que quebrou minha expectativa, aí eu já começo a jogar mais agressivo, e isso acontece meio que já no piloto automático, já é o familiar. Então, eu recomendo, né, que o jogador ele crie uma visualização, ele ensaie antes de estar na mesa com o jogo Uhum. propriamente dito, que ele ensaie aquela situação acontecendo, mas que ele visualize como que ele quer reagir da próxima vez. Por quê? Porque se o cérebro está sempre acostumado a ir nesse caminho, mas esse caminho não é bom, não é produtivo, não é construtivo. Então, vamos mentalmente criar, e já como você falou, que você, só de imaginar, cria conexões, né? O cérebro cria Uhum. conexões como se tivesse acontecido. Então, mentalmente, eu estou criando um outro caminho. E aí, Exatamente. eu visualizei 1000 vezes esse outro caminho. Isso aqui aconteceu já 1000 vezes comigo no passado, então já está no automático. Agora eu vou Uhum. mentalizar 1000 vezes essa outra, 1001 vezes essa outra possibilidade. Pronto, meu Uhum. cérebro já fala, agora isso aqui já está mais familiar, eu fico mais predisposto a seguir nesse novo comportamento que, para mim, né, quando eu estou sentado aqui, sem ameaça, pensando o que seria a melhor coisa para fazer nessa situação, qual seria a melhor forma de agir, ainda mais, né, com tudo que vocês aprenderam aqui até agora nessa live, o que seria a coisa mais inteligente para fazer, a reação mais automática, a melhor forma de agir? Seria essa. Uhum. Então, eu já me visualizo 1000 vezes fazendo aquele outro caminho, e isso vai aumentar minha predisposição de quando chegar, eu já entrar nesse Exatamente. outro caminho. Faz sentido? Exatamente, porque quando você. É exatamente isso. Quando você mentaliza, você está criando uma nova conexão, gerando uma nova química, e é como se você estivesse realmente vivendo aquilo. Aí você tem que fazer aquilo muitas vezes, para reforçar. Porque quando você reforça, essa conexão vai ficando automática. Quanto mais você faz, mais vai ficando automático. E aí é exatamente o que você falou. Quando você se encontra de novo naquela mesma situação, o seu cérebro vai automaticamente agir dessa forma que você mentalizou. Porque o É cérebro esse quer caminho que vai economizar ser energia, né? ativado. Exatamente. É esse o caminho que vai ser ativado e é essa reação que você provavelmente terá. Quanto mais você. É proporcional ao treino, né? É proporcional à intenção e o treino, e o tempo de treino. Então, mas como você tinha falado sobre a Thaís, às vezes é muito rápido. Se você está realmente focado no treino, na coisa, o resultado, o tempo de reação, ele vai ser muito rápido. E é por isso que é importante treinar antes, porque aí você tem o tempo de automatizar isso. Você, quando está antes, você ainda não está com influência de emoção, porque você não está na hora H, né? E aí, naquele momento, quando você precisa, fica muito mais fácil você usar aquilo ali, da mesma forma que a gente falou para a respiração também. Muito bom. Mas alguma coisa, agora faltam 3 minutos, né? Tem alguma coisa a mais que você acha que é importante que os Eu jogadores saibam em relação ao funcionamento do cérebro e o controle emocional na hora do jogo? eu vi passar uma pergunta que eu não consegui ler toda, mas que eu achei interessante, perguntando sobre a questão da idade, se tem algum momento em questão com o jogo mental, precisaria parar porque declina. Se a gente treinar, não declina, ou declina muito pouco, ou declina bem mais tarde. Então, na verdade, o que é importante de saber sobre o cérebro é que o cérebro é muito plástico, ele tem muita capacidade de aprendizado, de adaptação, de fazer novas conexões. E aí, se você estiver usando essas capacidades e treinando isso cotidianamente, a tendência é que ele continue ativo e que ele continue bem, que ele continue assim.
né? Então, acho que para concluir, assim, o que eu recomendaria é muito treino e preparação antes, com meditação, respiração, visualização, além do treino técnico, obviamente, né, do poker. E aí, no momento, é isso, procurar estar sempre observando, perceber o que está saindo, o que está entrando, que as emoções estão começando a fervilhar, com atenção na respiração, conta um ritmo, que é para juntar a matemática junto, e aí sai dali, e aí visualização, como você falou. Como é que eu quero reagir naquela situação? Ou foco naquilo, no resultado do jogo, né? No resultado que eu quero para aquele campeonato. E aí, pouco importa o que está acontecendo, o jogo do outro, pouco importa. Tem que continuar focado naquilo que eu quero. Porque aí o teu cérebro vai começar a encontrar soluções criativas, soluções às vezes inovadoras, vai aumentar a nossa percepção, e aí isso também vai ajudar a tomar melhores decisões. Então, não tem jogo perdido. Jogo perdido é o que já acabou. Enquanto não acabou, não está perdido. Maravilha, Rê. Bom, vamos encerrar. Queria agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente do início ao fim. Bernardão falou que queria fazer uma live a 3. Seria fantástico a gente fazer uma live a 3 um dia, quem sabe? E mais pra frente a gente faz sim, acho que é uma boa. E bom, para quem tá aqui e quiser saber mais, eu vou começar a postar vários vídeos de uma outra entrevista que eu fiz com a Rê, que tem mais coisa incrível que a gente conversou da outra vez aqui no Instagram, no canal do YouTube. Se você não segue o canal do YouTube, eu vou postar esse e outros vídeos também na íntegra lá no YouTube. E enfim, entra aqui no meu link da minha bio, tem um monte de links interessantes ali para você acompanhar, para você seguir. Vai ser cada vez mais conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês com a intenção de contribuir para que a gente consiga, para que o jogador consiga reduzir ou eliminar o tilt da vida dele, do jogo dele, e deixar de perder dinheiro à toa por conta de tilt, deixar de perder tempo à toa por conta de tilt, porque ele atrasa, né, o sucesso dele. E deixar de perder saúde também, né, porque o tilt prejudica demais a saúde. Então, brigadão para a galera que está aqui. Depois curte lá o vídeo, envia para os amigos que precisam assistir. E mandem mensagens, mandem perguntas para próximas lives, sugestões. E até a próxima, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Beijo. Oi! A gente está gravando aqui ainda. No computador. Agora precisa aumentar o som do computador. Agora é tudo. Oi? Oi. Posso desligar? Pelo menos resistiu até o final o celular. Deu uns paus no meio, me vritou um pouquinho, me atrapalhou um pouquinho. Bom, vou encerrar aqui também, né? Acho que deu. Encerrando. Opa, não, vou encerrar a gravação, peraí.